Fala aí pessoal, tudo bem? Sou André Araújo, estou chegando aqui para mais uma aula do nosso canal Futsal Século XXI. O objetivo principal do nosso canal é a formação profissional para treinadores e aspirantes a treinadores de futsal. Nessa aula a gente vai comentar um pouquinho sobre algumas lições da Copa do Mundo para treinadores de futsal. Copa do Mundo que está acontecendo lá no Catar, muita coisa interessante. Se você é treinador ou aspirante, você tem que ficar ligado e eu vou falar porque que esse evento ele é muito importante para o desenvolvimento profissional daqueles que trabalham ou desejam trabalhar com futsal. Mas antes de começar, eu gostaria de já pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like. Segue a gente também nas redes sociais, Facebook, Instagram, no TikTok. A gente tem conteúdos para treinadores e aspirantes a treinadores publicados diariamente. Muita gente já tem seguido e tem aplicado aquilo que a gente está transmitindo aqui no nosso canal. Bem, Copa do Mundo, futsal. Por que eu trouxe esse assunto? Tá? É um assunto que não estava na pauta, a gente acabou aí tendo esse insight para trazer esse assunto à medida que os jogos da Copa do Mundo foram acontecendo. E aí eu fiquei pensando que é muito importante que os treinadores de futsal e que toda a galera que trabalha com futsal tenha atenção com o evento, e um dos motivos é o fato do futebol, da Copa do Mundo, ser organizada pela FIFA, que é a mesma entidade que desenvolve os projetos e é responsável pelo desenvolvimento do futsal. Claro que a gente está falando de grandes eventos, de eventos que envolvem os melhores atletas, os maiores investimentos, todos os patrocinadores estão aí voltados para esse evento, mas a gente, quando olha para a FIFA, por mais que a gente critique, que tenha problemas, que realmente a gente muitas vezes não concorda com muitas coisas que a FIFA faz, a gente não pode negar, tá? Eu tenho comentado isso, que o crescimento do futsal e a expansão da modalidade passa pelas mãos da FIFA. Então, a popularização do jogo, a massificação, tem muito sim da FIFA nisso, e a gente vê hoje o futsal sendo jogado aí em praticamente todos os continentes, um desenvolvimento em relação ao que era antes do período FIFA muito maior, e isso é bom porque na Copa do Mundo de futebol a gente tem visto que outros países de outros continentes que não eram tão tradicionais, não carregavam um favoritismo e nem mesmo tinham jogadores tão talentosos como a gente vê hoje, eles acabaram se desenvolvendo, e aí a gente precisa estudar e entender como que a FIFA foi aplicando esse processo de massificação, esses mecanismos de desenvolvimento, que é algo que está longe da mídia, da grande mídia, porque realmente a mídia se interessa muito por futebol profissional, por jogos que estão na televisão, por grandes eventos, e na verdade a gente precisa ter um olhar sim para o trabalho de formação, para o trabalho de desenvolvimento, até porque todo mundo começa lá embaixo, ninguém começa já sagrando-se campeão do mundo. Então essa é a justificativa para estar trazendo aqui esses motivos, e muita gente tem um olhar na Copa do Mundo, muitas vezes até pela paixão e por tudo que envolve o evento de torcedor. Então nesse momento a gente vale a pena torcer, claro, é um evento muito legal para entretenimento, para lazer, mas você precisa aproveitar sim para aplicar algumas coisas, desenvolver, ter um olhar diferente em relação ao seu trabalho no futsal. Cara, e aí, para começar, eu queria destacar uma situação. Todos os vídeos eu costumo colocar uma história aqui. Eu acho que essa história eu vi no Instagram, tá? Que um jogador do Marrocos que semifinalista, está entre as 4 melhores, fez história. A primeira vez que um país do continente africano chega à semifinal de uma Copa do Mundo. E o Marrocos tem um jogador que simplesmente ele participou também de uma edição da Copa do Mundo de futsal. Ele jogou na Tailândia em 2002, quando o Brasil foi campeão, e veio para a Copa do Catar com a seleção de futebol. Então isso é algo
muito representativo para o futsal. Eu acho que a gente deixa a partir desse momento, tá? Foi o Yaya Jabrani, que aqui antes da Copa as pessoas já anunciavam que ele iria realizar o sonho de jogar a Copa do Mundo e entrar para esse hall, tá? De repente de ser o atleta estreante nesse quesito, mas aí o que isso traz de interessante para o futsal? Que o futsal, nesse caso aí, ele não foi apenas a base, tá? Não foi apenas a categoria de base que fez o atleta ser formado. O atleta passou pela seleção principal do seu país. Olha que interessante, as equipes começam a ter um olhar. Acontece sim do atleta ele sair de uma equipe principal para jogar futebol de campo, mas é muito difícil mesmo. E a gente tem muitos atletas aí jogando em equipes profissionais de futsal que os clubes de futebol de campo poderiam estar também aí recrutando, poderiam estar investindo, poderiam estar reforçando e muitas vezes os atletas nas categorias de base acabam já migrando pro futebol de campo. Isso faz com que ele tenha uma formação, quando ele vai muito novo, ele acaba aí cortando algumas etapas do seu processo de formação que somente o futsal poderia estar desenvolvendo. E então eu acho que esse fato aí traz uma constatação de que é possível sim você ter um período maior no futsal. Algumas equipes, tá? A gente tem, não vou citar clubes aqui, mas até é outro assunto, mas alguns clubes eles têm sim um departamento de futebol de campo integrado com o futsal, e aí essa transição ela é muito bem organizada à medida que o atleta tem no futsal lá o desenvolvimento que a gente espera que um atleta tenha para ascender ao futebol de campo. Esse atleta ele é automaticamente promovido para o futebol de campo e a chance dele ter sucesso no futebol de campo é muito maior. Então fica aí o registro. Parabéns para o Yaya Jabrani, jogador de Marrocos, semifinalista, primeiro jogador a participar de uma Copa do Mundo de futsal e também de futebol de campo. E aí vamos lá para os nossos assuntos. Eu trouxe 6 evidências aqui para vocês, para mostrar a importância da Copa do Mundo, dos assuntos da Copa do Mundo para o treinador de futsal. A primeira delas, cara, eu queria destacar aqui o conhecimento científico. E aí 2 lances chamaram muito a atenção em relação ao conhecimento científico do treinador de futsal e que na Copa do Mundo é o momento que a gente vê, porque as comissões técnicas estudam muito, as equipes investem muito em tecnologia, em pesquisas, até para não serem surpreendidas aí pelos adversários. Cara, e 2 jogadas me chamaram a atenção, uma delas, de novo, a seleção do Marrocos. Vou falar muito do Marrocos aqui, vocês vão ver que o time do Marrocos parece um time de futsal. E o gol de Marrocos contra Portugal talvez tenha sido mais assunto a impulsão vertical do jogador para cabecear e fazer o gol do que propriamente dito a vitória da equipe. O cara foi lá em cima e já tinha tido um lance de Portugal na fase de classificação com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo ele ficou famoso também por esses lances, tá, que viralizam sempre que ele faz, mas dessa vez foi um atleta marroquino que acabou fazendo. E aí por que eu trago essa jogada? Porque é uma capacidade física que é muito pouco explorada nas categorias de base do futebol e que eu vejo uma preocupação maior, mesmo o futsal não tendo, tá, a mesma proporção de jogadas altas, de bolas aéreas que o futebol de campo tem, mas os atletas de futsal eles se preparam também em relação a essas capacidades físicas. E aí o treinador precisa entender isso. Se você tem um trabalho de formação, um trabalho de base, onde as pessoas que querem formação para o futuro, para se desenvolverem enquanto atletas profissionais, e muitos com o objetivo, não é ideal, não concordo com isso, acho que o futsal ele precisa caminhar com as suas próprias pernas, mas muita gente usa o futsal sim, tá, de trampolim para o futebol de campo. Se você, como responsável por um projeto, tem essa ideia,
os seus atletas precisam do desenvolvimento que os jogadores do futebol precisam. E aí é raro uma escolinha, um trabalho de base, até equipes de categorias de base que participam de competições oficiais desenvolverem trabalhos completamente baseados em aspectos científicos. Tá? Não dá para você entrar mais no achismo ou de repente no que você vê aí nos programas de televisão, muitos programas até de qualidade muito boa, mas que com uma visão da mídia e uma visão totalmente aí televisiva, e mesmo que alguns abordem com qualidade os aspectos científicos do jogo, eu acho que o treinador de futsal ele precisa ter outras fontes de pesquisas que são confiáveis, que são pesquisas que já foram aplicadas, que estão aí disponíveis para a gente estar estudando, para a gente estar agregando ao nosso trabalho. E esse lance aí tem imagens, tem vídeos, e vocês podem estar olhando aí e refletindo sobre isso, sobre o quanto o conhecimento científico está envolvido no seu trabalho. Tá? Isso é uma tendência, a gente vai trazer um vídeo aqui em 2023, é uma tendência já, a gente vai ter muita coisa, cara, de 2022 para 2023, eu estava estudando esses dias aí para estar publicando esse vídeo, se prepara porque muita coisa nova vai ter em relação à ciência no esporte, especificamente no futsal, que é o nosso caso aqui. Tá, o segundo momento muito interessante para o treinador de futsal, cara, é a assertividade. E aí tem o vídeo que viralizou também, tá no Twitter, no YouTube, o técnico da Arábia Saudita, durante o intervalo do jogo contra a Argentina, eles perdiam por 1-0, e durante o intervalo ele teve uma fala que ali eu entendi como uma maneira muito objetiva, muito simples de falar o que é assertividade. Então ele simplesmente deu uma aula, tá, para treinadores de como você mostra a verdade, de como você é sincero sem magoar a pessoa. A gente tem muito problema hoje, principalmente quem está na escola. Cara, hoje se você reclamar de um aluno, por qualquer motivo, esse aluno ele vai chegar na casa dele, vai contar para o pai e para a mãe, eles não vão gostar, vão lá, vão reclamar do professor. Então a gente tem uma geração de, de crianças, de adolescentes, e os jogadores não fogem a essa geração, que você tem que ter muito cuidado quando você vai tocar em alguns assuntos, principalmente quando esses assuntos envolvem críticas, e ele queria criticar os jogadores porque realmente a postura da Argentina mandou no jogo, poderia ter decidido ali no primeiro tempo, mas o time da Arábia Saudita tinha também facilitado muito. E aí a frase que fica mais claro isso é quando ele se dirige para os jogadores e ele fala, olha, por que você não tira uma selfie com o Messi? Ali ficou muito claro, os jogadores entenderam perfeitamente que eles estavam ali para jogar contra a Argentina. Eles não eram fãs, não eram torcedores, eles não estavam ali para tietagem com o Messi e com os outros argentinos. E a Arábia Saudita virou o jogo, por isso que eu estou trazendo essa fala dele aqui, porque é uma fala que foi confirmada com os atletas voltando com outra postura. Talvez tenha sido a maior zebra dessa Copa, a gente teve outra já, mas essa foi realmente muito surpreendente, foi feriado no dia seguinte lá, e isso ficou marcado, tá? Parabéns ao treinador, o Hervé Renard, o nome do treinador da Arábia Saudita, e realmente foi muito legal. Foi até engraçado, tá? Ele falando, mas no vídeo ele falava muito sério. Tinha um tradutor que se empolgava mais do que ele para estar passando aí essas orientações. E o treinador de futsal tem que ser assertivo. Você não pode deixar que as coisas fiquem como estão, que de repente que você não mostra a verdade apenas por conta de que as pessoas não vão gostar, que o jogador... Claro que vai ter muita gente que não vai gostar, mesmo você, de repente, mesmo aquelas pessoas que são mais preparadas e que aceitam, muitas vezes você pode sim ter atritos aí em função disso, mas isso faz parte, e quanto mais você trabalhar essa questão da assertividade, menos estresse, mais aceitação e melhor vai ser o desenvolvimento do seu trabalho em relação a isso.
Cara, o terceiro item, que eu acho que é uma lição também que essa Copa do Mundo traz e que várias outras Copas trouxeram, é a gente olhar para a seleção brasileira e ver quais jogadores atuaram nas categorias de base do futsal. Isso serve para o treinador, para as famílias, para o próprio atleta. Então, se você tem o sonho de jogar uma Copa do Mundo, se você quer ascender ao futebol profissional, cara, a chance de você conseguir isso à medida que você passa pelo futsal, ela aumenta. Aumenta. A gente, quem trabalha com futsal sabe o que o futsal faz, como que o futsal ele prepara o atleta em algumas questões técnicas, questões de ordem emocional, questões de ordem educativa. Futsal é um jogo para você não transgredir as regras. Questão também de você entender as regras, porque as regras do futsal elas têm pouca interpretação, então o atleta ele fica com um entendimento muito bom. Questão de relacionamento, a questão até de interação com os seus companheiros. O atleta de futsal ele automaticamente ele tem interação com todo mundo, inclusive com o goleiro da equipe. Na troca, eu estou me referindo à troca de passes entre os jogadores, a comunicação técnica ali, e tudo isso, quando é levado para o futebol de campo, faz com que o atleta já chegue diferenciado, e aí as coisas que são feitas no campo também é que vão completar esse jogador. Cara, só para citar aqui a lista, tem Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro, Neymar, Vini Júnior, Antony, Richarlison, Martinelli, Rodrigo e Pedro. Cara, é muita qualidade. Muita qualidade. Então a gente tem aqui, se você numerar isso, nós teremos 9, 10, 11, 12, 13 jogadores. São, cara, praticamente 50%, tá, do elenco. Quem fez a pesquisa, tá? Eu peguei essa pesquisa aqui com o Rodrigo Neves, tá? Só para citar aqui a fonte. E isso aqui traz para o treinador, cara, se você tá no futebol de campo também, eu acho que vale a pena você dar uma olhada em um material de futsal, você de repente está estudando algumas coisas e é o que eu falei, para as famílias, para toda a comunidade aí que tem interesse no futebol de campo, o futsal é um caminho, porque a complexidade hoje do futsal, ela faz com que você tenha um desenvolvimento. Aquele atleta que vai subindo e que vai se destacando, ele está um passo à frente. Um passo à frente. A gente vai discutir muito isso aqui e já tem essa discussão também em relação à formação do jogador. Tá? O que os clubes... Tá? A gente descobriu nessa Copa que muitos clubes da Europa estão buscando jogadores com uma idade bem reduzida, tá? 14, 15, 16 anos, logo que o atleta ele tem condições aí de sair do Brasil, o clube já vem, já começa a sondagem, já começa o contato com a família, e esse atleta vai embora porque os clubes detectaram que a formação do atleta de futebol no Brasil é muito ruim. E quanto mais cedo eles forem jogar na Europa, melhor vai ser essa formação. Então, se ele tem um atleta que jogou futsal, está começando, eles levam. Então, o que acontece? Se a formação no futebol de campo é ruim, a gente está falando também das categorias menores, das categorias dos pequenos, 7, 8, 9, 10. Tá? E eu tenho comprovado isso, gente, realmente deixa muito a desejar. A gente tem que melhorar muito nessa questão da formação da carreira do jogador, da questão da gestão pública para esportes, da questão de projetos esportivos de massificação, de projetos sociais. Cara, a gente está muito atrasado. Eu acho que a seleção brasileira ela está no top. A seleção brasileira talvez seja o que menos preocupa, porque tem investimento. O técnico da seleção brasileira pode buscar os melhores jogadores, como a gente está vendo aqui. E a questão do resultado, o resultado faz parte. Eu acho que
Brasil vai voltar a ganhar uma Copa, sim, eu tenho certeza disso, mas vai perder também. Então a gente tem que entender que a seleção brasileira não é o problema que nós temos hoje enquanto país, enquanto uma comunidade esportiva. A gente precisa abrir os horizontes e reconhecer que algumas coisas que avançaram muito na Europa, e uma delas foi a formação, no Brasil a gente estacionou. E aí vem o futsal, só que o futsal ele acaba, de certa forma, virando também um concorrente. Muita gente encara o futsal com uma dose de medo, de preocupação, achando que vai tomar espaço, que de repente não cabe aqui, e aí vira aquela guerra. Aqueles que estão aceitando que o futsal pode sim contribuir na formação de um atleta de futebol profissional já estão na frente. Então fica aí a dica, o Brasil, com toda essa galera aí que passou pelo futsal, se você quer jogar na seleção, você tem que jogar futsal. Lição número 4. Cara, eu vou citar o goleiro da Argentina aqui, mas a gente tem vários goleiros. Eu tenho visto os goleiros na Copa do Mundo fazendo muitos movimentos que goleiros de futsal fazem. Então isso realmente é um legado que a gente tem. Os goleiros eles ficam ali muitas vezes às margens e não são figuras midiáticas, talvez porque enquanto está todo mundo saindo, já eles estão no campo treinando ainda, são os primeiros a chegarem, os últimos a saírem. Tem toda uma galera que cuida apenas dos goleiros e realmente isso é um legado que a Copa do Mundo pode deixar aí, que o futsal tem agregado muito. Tá? Esse trabalho com os pés que a gente vê aí, que tantos goleiros são exigidos, a gente já tem no futsal, ó, lá na década de 90 o goleiro do futsal já foi transformado em um jogador de linha. Então isso é algo que realmente o futebol precisava acompanhar, e aí os movimentos também foram vistos, e eu estou citando o goleiro da Argentina porque tem uma imagem muito legal de uma defesa dele, a defesa no último jogo que eles fizeram, no último lance de uma partida que eles fizeram, o jogador teve a chance aí de finalizar e seria o gol de empate, mas ele conseguiu ali com uma projeção de movimento que acabou ali tirando todas as possibilidades do atacante. Temos outros goleiros também, o goleiro do Marrocos, o goleiro da própria Croácia, tá? Foram goleiros que a gente viu aí fazendo esses movimentos nas defesas. Isso envolve estudo, envolve treinamento. Então o futsal está aí para também disponibilizar muita coisa. Tá? Se o futebol de campo traz muita coisa que a gente aplica às vezes no futsal, o futsal também está aí para devolver todo esse conteúdo de qualidade, e isso ficou muito destacado na atuação dos goleiros. Tá, vamos lá para a quinta lição. Cara, quinta lição, de novo, vou falar do Marrocos de novo, mas a quinta lição, cara, o time do Marrocos contra a Espanha, eles fizeram muito isso. Fizeram contra Portugal menos um pouco, talvez porque tenham feito gol ainda no primeiro tempo. Mas, cara, os caras, assim, você consegue enxergar os treinos em espaço reduzidos na maneira deles jogarem. Então, eles trocam passes curtos, eles sabem sair da pressão com facilidade, eles administram a questão do drible no espaço, onde você pode oferecer na sequência uma assistência ou até uma finalização. Então, é um time organizado taticamente de acordo com os padrões que a gente muitas vezes quer na nossa equipe de futsal. Então, se você puder assistir o time de Marrocos jogando e ter essa observação em relação a como eles conseguem jogar ali num espaço pequeno, eles conseguem de repente transformar o jogo, tá, em pequenos espaços através de troca de passes, de dribles, de tabelas, eles sabem aglomerar ali vários jogadores e eles fazem superioridade numérica em determinados espaços, transfere o jogo para o outro lado, vai todo mundo para lá de novo. Então, assim, eles controlaram muito bem o jogo e com uma técnica de excelência que a gente só costuma ver no futsal. Jogadores que não erram passes,
jogadores que sabem de repente o momento. Defensivamente todo mundo elogiou, então é uma equipe que realmente defendeu como equipe de futsal, todo mundo ali ajudando, dando a sua contribuição. Em relação à marcação de retorno, que é você fazer o seu time correr para trás ali, eles também foram muito bem mesmo. É a melhor defesa da Copa do Mundo e fizeram a história chegando pela primeira vez com um time africano na semifinal. Então fica aí essa lição do Marrocos. Se você não gosta de jogos reduzidos, você precisa de repente tá analisando, tá, outras maneiras de desenvolver esse estilo e fazer, porque no jogo vai acontecer situações que você vai estar pressionado, situações que você vai precisar do drible, situações que você vai precisar prender a bola. Ou seja, você vai ter pouco espaço, pouco tempo e você vai ter que encontrar soluções. E os jogos reduzidos, de uma maneira geral, eles proporcionam tudo isso. E para finalizar, eu queria destacar aqui uma situação que ela é muito comum no futsal. Cara, no futsal a gente vê a bola parada como fundamental. Então hoje está trazendo um número aqui, eu diria que 25% dos gols no futsal de uma equipe durante uma competição vão sair de bola parada. Pelo menos isso. A gente tem equipes que atingem mais que isso, mas se você trabalhar bem, investir tempo, conscientizar os jogadores da importância dessa ação no jogo, você vai garantir 25% dos gols. Se você trabalhar bem a defesa para essa jogada, você também consegue diminuir o índice da equipe adversária, tá? E você vai tomar poucos gols de bola parada. E a Holanda mostrou isso. Cara, a Holanda no jogo contra a Argentina, no último lance. E por que chama atenção? Claro, a gente tem já no futebol de campo muitas jogadas de bola parada. O Abel Ferreira mostrou aí no Palmeiras muitas coisas que a gente não costumava ver. O Atlético Mineiro fez algumas coisas diferentes também. O próprio Jorge Jesus, quando esteve no Flamengo, o Guardiola, muitos técnicos da Europa já aproveitam situações de escanteio, situações de lateral. O Rogério Ceni tem feito bastante coisa legal também nesse sentido, mas a gente não tinha visto ainda, ou pelo menos em seleções, em Copa do Mundo, em um evento grande, uma falta na entrada da área direta. No futebol de campo, o jogador ele trabalhar, tá, uma jogada ensaiada. A própria Argentina fez contra a Holanda em 98, mas não era uma falta frontal como foi essa. Dessa vez, e não era o último lance também, foi uma situação no meio do jogo. Cara, parabéns, tá, o técnico da Holanda, o Van Gaal, muito polêmico aí nessa Copa do Mundo, mas a gente tem que tirar o chapéu que ele realmente sempre traz coisas novas nas suas equipes. A gente vê sim algo muito diferente no seu trabalho, e mesmo criticado pelos argentinos, tá? Até em função da rivalidade que se criou antes do jogo. Mas isso é uma situação que a gente precisa ficar muito atento. E olha só que interessante, eu estava analisando assim, foi uma coisa diferente, mas a gente precisa ver até que ponto isso é uma situação ali de momento, mesmo que ele tenha treinado, mas ele fez isso e não vai fazer mais, ou é uma situação que pode vir a de repente ficar mais corriqueira, ficar mais rotineira, tá? E aí entra a situação que eu estava observando. O Brasil tem feito poucos gols de falta, a gente vê hoje poucos cobradores aí que conseguem de qualquer distância superarem aí a barreira, passar pelo goleiro. Então, e por que isso vem acontecendo? Cara, a gente tem jogadores hoje, como a gente falou no vídeo aqui, na primeira lição nossa, a questão da impulsão dos jogadores, ela é muito forte, ela aumentou, várias capacidades físicas aumentaram, tá? E a impulsão, então o jogador que está na barreira ali, ele tem a capacidade de subir cada vez mais, e isso já tinha sido percebido lá atrás, tá? À medida que os jogadores começam imitando, tá, faltas como o Ronaldinho Gaúcho fez, que ele coloca a bola por baixo, então os jogadores saltavam, a bola vai por baixo, e aí veio o cara deitado.
Cara, é muito engraçado porque a gente vai dar aula para as crianças, sai falta, eles deitam ali, então olha como a mídia é influente nesse sentido. Tá, então se você tem o cara deitado e se você tem os jogadores na barreira que tem uma impulsão muito alta, essa bola não dificilmente vai passar. Porque aí os outros espaços, o goleiro ele acaba ele mesmo cuidando, bloqueando, é, coloca-se mais jogadores ali para tá bloqueando. Então eu vejo isso como algo muito inteligente e de ser sim replicado, tá? De não ser algo que vai ficar só no futsal. E aí você tem jogadas para. Se você não gosta do futsal, você pode buscar no basquete, você pode buscar no hóquei. Existem muitos esportes que já usam jogadas ensaiadas. Pesquisa aí que você vai descobrir, mas o futebol de campo não tem essa cultura. E a Holanda traz, é uma lição que fica aí para os treinadores. E o próprio treinador de futsal. Cara, se o Van Gaal lá, técnico da Holanda, fez uma jogada de futsal, por que você, que é treinador de futsal, quer ter sucesso na sua carreira, não vai fazer? Então passa também pelo treinador de futsal ter essa humildade e estar tá desenvolvendo algumas coisas que no momento ele pode ter muita resistência. No futsal, eu defendo muito a falta, tá? Que você prepare o seu jogador para um toque. Tá? A partir do momento que a barreira no futsal aumentou, enquanto no campo as dificuldades foram sendo criadas para o batedor, no futsal elas foram sendo facilitadas. Então aumentou o tamanho da bola, o diâmetro da bola é maior, a bola ficou mais leve. A distância da barreira aumentou de 3 para 5 metros. Então hoje, você com inteligência, com preparação, tá, uma falta na entrada da área ali, mesmo que não frontal, você consegue com um toque fazer o gol. Mas muitas equipes, olha só, muitas equipes optam por um jogo de segurança, que aí o jogo é o contrário. A segurança no futsal em uma falta na entrada ali é você organizar uma jogada. Porque você não vai ter simplesmente a barreira, você não vai ter o bloqueio ali na frente, e aí você tem as opções da superioridade numérica de jogadores livres ali próximos ao gol. Cara, gostaria de agradecer a atenção de todo mundo para esse vídeo. A Copa do Mundo está aí ainda, a gente tem semifinal, disputa de terceiro lugar, a decisão. Mas essas lições eu acho que fica aí de bom tamanho para você tá usando a Copa do Mundo para melhorar o seu trabalho como treinador de futsal, ou você que quer ser treinador de futsal, já pega essas lições aí, tenta colocar no seu trabalho, dá um feedback pra gente, faz um comentário, deixa o seu like, compartilha o canal também para se você tem um parceiro, um amigo que quer ser treinador, que quer trabalhar com futsal. É isso aí, gostaria de agradecer e fiquem atentos aí até o próximo vídeo.